Um país pequeno em área, mas gigante em história. Criadores da nossa língua, fundadores do Brasil e que encontraram no mar o seu destino. Embarque nessa aventura pelos confins da Ibéria e desvenda comigo mais maravilhas de nosso mundo. Seja bem-vindo a Portugal! No episódio de hoje mostrarei para vocês toda a cronologia das grandes navegações portuguesas. Aproveito e já me desculpo pelo áudio em alguns momentos, já que o vento naquela altura do Tejo era bastante intenso. E eis que depois que a Reconquista é terminada em Portugal, muitos mouros permanecem ainda na Espanha e ao norte do país nós temos ainda os castelhanos. Então a ameaça continuava iminente para que o território de Portugal fosse tomado. O país sabia que precisaria de um exército forte e de dinheiro para que conseguisse manter a integridade do seu território nacional e com isso surge a primeira ideia das grandes navegações. O rei de Portugal naquela altura, Dom João I, era pai de um dos mais lendários navegadores portugueses, conhecido também como Infante Dom Henrique. Esse que seria supostamente o fundador da mítica Escola de Sagres, a escola que ensinou tantos navegantes a desbravar o mundo através das águas. Obviamente que muito das evidências históricas que comprovem a existência dessa escola não existem de fato, mas é inegável que Infante Dom Henrique foi essencial para que Portugal se lançasse ao mar e mudasse a história do mundo. E eis então que em 1415, 240 embarcações invadem a cidade de Ceuta, que já está no continente africano, e com isso os portugueses conseguem bastante dinheiro e também conseguem perceber a importância que tem a dominação marítima para a expansão da sua fé e também a expansão dos seus ideais para a proteção de Portugal, que apesar de pequeno tinha sonhos muito grandes. Esses recursos, conseguidos através das grandes navegações foram fundamentais para financiar também a arquitetura, as ciências, a engenharia e as artes aqui no continente europeu e obviamente com a presença dos portugueses em grande parte do mundo também popularizar grande parte desses inventos e dessas descobertas, como nós podemos ver o que aconteceu realmente tanto na Ásia como na África, assim como no Brasil, em grande parte das Américas também. Então nós temos em 1419 a descoberta do arquipélago da Madeira, que até hoje pertence ao território português, e um pouco mais tarde, em 1434, a descoberta do arquipélago dos Açores, que também é uma região que pertence a Portugal atualmente, ilhas vulcânicas lindíssimas que também lhes aconselho a visitar caso venham ao país. Porém, o grande desafio dos portugueses era o Cabo Bojador, localizado hoje oficialmente no Marrocos, no Saara Ocidental. Esse era também chamado o local dos monstros do abismo, onde haviam vários corais, era muito difícil navegar, até que em 1534 Gil Eanes consegue cruzar o Cabo Bojador e descobrir, consequentemente, a Guiné e o Cabo Verde, duas que foram colônias portuguesas até meados da década de 70 e que hoje são países independentes, mas que falam o português. E as navegações que se deram em volta do continente africano continuaram nos anos seguintes, até que em 1483 os portugueses chegam em Angola, esse que seria território português pelos próximos 500 anos. Interessante também mencionar que o grande desafio depois de passar o Cabo Bojador era chamado do Cabo das Tormentas, esse já no território da África do Sul, que ficaria supostamente entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. Nós sabemos hoje que o ponto que divide é o Cabo das Agulhas, mas aquele lá era muito pior que o Cabo Bojador, muito mais difícil, e só seria superado pelo grandiosíssimo navegante português Bartolomeu Dias em 1488, quando ele se torna o primeiro navegante do mundo
a navegar 2 oceanos ao mesmo tempo, passando do Atlântico ao Índico e aí abrindo de vez o caminho para que os portugueses alcançassem o outro lado do mundo. E nós sabemos que o genovês Cristóvão Colombo, 1492, financiado pela coroa espanhola, chega nas Américas. E com isso, os portugueses também têm interesse naquela outra parte do mundo, esse já no Oceano Atlântico, até que em 1494, com a mediação, obviamente, do Papa na época, afinal, as duas coroas, tanto a portuguesa quanto a espanhola, eram bastante católicas e dividem o mundo em 2, né? Temos aí, então, aquilo que ficava ao oeste, pertencendo à Espanha, grande parte da América, e a África inteira, assim como o Oriente, pertencente a Portugal. Mas o primeiro português a ter sucesso de chegar às Índias, esse que sempre foi o objetivo inicial, né? Chegar às Índias, onde havia especiarias, havia ouro, havia um mercado produtor enorme, foi Vasco da Gama, que em 1497 faz história e faz com que um português consiga circunnavegar a África, subir o Oceano Índico até chegar na Índia. Depois sabemos que em 1500 Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, descobrindo aí o nosso país, e também durante o começo do século XVI outras colônias foram achadas por Portugal, foram colonizadas por Portugal, mais especificamente Moçambique, que até hoje é um país que fala o português, e o comércio no Índico se efetivou e aumentou cada vez mais, sendo os portugueses os principais a comandarem aquela região. Mas também no século XVI nós temos os otomanos tomando conta de grande parte do comércio no Oceano Índico, eles que se juntam muitas vezes com os venezianos, com os indianos, para proteger aquele território e acabar com a hegemonia portuguesa, que tem uma batalha histórica e épica, uma das mais importantes do mundo, da história recente do mundo, né, que foi a Batalha de Dil, em 1509, na qual os portugueses derrotam de vez os otomanos e acabam assumindo o comércio em todo o Oceano Índico e ampliando ainda mais a sua zona de atuação nos mares. Em 1513 temos a chegada dos portugueses na China, né, e também a sua colonização em Macau, que até hoje tem como uma língua oficial o português e tem traços da colonização portuguesa. E também alguns anos depois, em 1522, os portugueses chegam na Austrália, acredite ou não, isso também foi feito por eles. Fernão de Magalhães, considerado por muitos um traidor, consegue circunnavegar o mundo, sendo o primeiro a fazer isso em nome da coroa espanhola, e por aí você já vê que os portugueses conseguiram dominar praticamente o mundo todo. É que em 1578 o lendário Dom Sebastião está no norte da África, né? E a batalha de Alcácer Quibir acaba fazendo com que ele morra ou suma misteriosamente, o que faz com que nos anos seguintes surja o movimento do sebastianismo, que é algo místico até hoje em Portugal, mas ele faz com que haja também uma crise de sucessão do trono português. Isso em 1578, que ocasiona em 1580 a União Ibérica, já que os reis filipinos, né, da dinastia de Filipe também eram metade portugueses e tinham direito ao trono. Isso faz com que Portugal seja obrigado a se juntar à Espanha pelos próximos 60 anos, entre 1580 e 1640, e com isso a Espanha, que apanhou muito dos ingleses e dos holandeses, acaba perdendo de vez, juntamente com Portugal, o controle sobre os mares, e faz com que a Inglaterra e a Holanda consigam também as suas colônias, tanto nas Américas quanto na Ásia, pondo aí em xeque a liderança dos ibéricos por tantos e tantos. Aqui atrás de mim é o monumento dos descobrimentos, que foi feito em 1960 e que tem no seu lado esculturas dos mais grandiosos e lendários navegantes portugueses, entre eles, bem na frente, o infante Dom Henrique. Temos também Vasco da Gama, Diogo Cão, Fernão de Magalhães, Pedro Álvares Cabral, entre tantos outros que fizeram o país ficar famoso no mundo inteiro. Outros vídeos explorando as belezas de Portugal, assim como tesouros escondidos, você só acompanha aqui nos próximos capítulos. Não perca!